Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus nosso irmão e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para meditarmos e refletirmos um pouco sobre a Palavra de Deus neste 26º domingo do tempo comum. E a Palavra de Deus nos faz um convite para ver como estamos acreditando, como está a nossa fé e como estamos acreditando nesse Deus que vem ao nosso encontro. Por isso o Evangelho nos diz: João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditaste nele. Então nós hoje perguntamos e vamos nos perguntar: cremos em Jesus? O que nos faz pensar toda essa realidade, né? E podemos pensar que é muito fácil ter fé em Jesus, né? E podemos dizer que até Hitler se considerava católico e dizia que tinha fé em Jesus, né? E são muitos hoje que fazem essa fé em Jesus, mas fazem a opção em favor da morte e ao mesmo tempo se dizem cristãos. A questão não é ter fé em Jesus, mas a questão é ter a fé de Jesus. Então esse é o grande questionamento que nós devemos nos fazer. Tenho a fé de Jesus? E a fé de Jesus está intimamente vinculada à justiça do reino, né? Ou seja, comprometida com a vida. Então vamos ver que a fé de Jesus sempre foi comprometida com a justiça e com a vida, né? Para Jesus, né, a fé não está vinculada a um catálogo de crenças, a uma doutrina, a uma religião, e sim a um modo de viver e de agir. Então o Evangelho e as leituras desse final de semana quer nos ajudar como está no nosso modo de viver e de agir, né? Porque a partir desse modo de viver e de agir é que vamos estar sintonizados com o modo de ser e agir do Pai. Por isso, querido irmão e irmã, a fé é muito mais que uma crença, né? Não se restringe a uma formulação doutrinal, né? A fé é um modo de ver, um modo de viver, um modo de ser, né? Então tudo isso, esse modo de viver, de ser e ver é o que está em Jesus, né? Por isso, ter a fé de Jesus, para que também possamos ver, viver e ser uma pessoa diferente nesse mundo no qual nós vivemos. Portanto, querido irmão e irmã, crer é uma questão de amor. E Jesus sempre pautou sua vida no amor. E o primeiro e o mandamento que ele nos dá, que resume toda a lei: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a si mesmo, né? Então, a fé é uma questão de amor, né? O que significa isso, né? Que antes de qualquer coisa, outra coisa, aquele que crê se percebe em seu núcleo mais íntimo, no seu proceder do amor. Ser e proceder no amor. Então precisamos sempre refletir: o meu modo de ser e proceder está ligado intimamente ao amor, né? Por isso ouvimos no Atos dos Apóstolos: em quem somos, nos movemos e existimos. É o amor. Isso é o Pai, o amor do Pai que nos faz todos os irmãos e irmãs. Por isso não podemos confundir crer com crença. E às vezes a gente confunde muito o crer com a crença, né? Na realidade, nenhuma crença é essencial, né?
nem necessária, né? Pois tudo isso depende da visão que nós temos da realidade na qual nós vivemos, dos conceitos teológicos que nós conhecemos, dos ritos que nós praticamos, da língua que nós falamos, né? O essencial do crer não é a crença, né? O essencial do crer é a entrega do coração, né? Então, por isso que eu digo, não vamos confundir crer com crença. O essencial do crer é a entrega do coração. Então, nós precisamos pensar se realmente estamos entregando o coração. Por isso, o nosso projeto também, somos todos coração, porque queremos viver esse amor da presença do Pai em cada um de nós. E vem essa entrega do coração, vem do latino credere, né? Querde, coração, der, entregar o coração, e tudo mais é necessário, é acréscimo, né? Quando entregamos o coração, tudo que nós recebemos é acréscimo. Jesus, né, nos faz pensar também nas realidades que nós vivemos, como na sua época os sacerdotes e os anciãos do povo, né, que na verdade eram os profissionais da religião, né, aqueles que tinham dito sim a Deus, mas na verdade não faziam a proposta, que é a proposta do Evangelho, quando Jesus conta a parábola que convida o pai, chama os 2 filhos para trabalhar na vinha. O primeiro diz não, depois vai, e o segundo diz eu vou e não vai, né? Então, um pouco nós vemos isso, né? Os sacerdotes, anciãos do povo, os profissionais da religião, diz sim, mas não fazem, né? Não colocam em prática a palavra de Deus. Ao contrário, podemos pensar nos publicanos e prostitutas, ou aquele que disse não, mas acaba olhando sua vida e retoma esse caminho, se abre à conversão. Então, é esse projeto de Deus que Ele quer que nós nos abrimos à sua presença, ao seu amor. Sacerdotes e anciãos do povo versus publicanos e prostitutas, né? Na verdade, tudo isso revela o lugar e o modo de viver de cada grupo, de cada estrutura religiosa do tempo de Jesus. Mas podemos ir além de tudo isso, né? Tais grupos estão presentes em constante conflito, como hoje também vemos tantos grupos presentes em conflitos dentro de nossas comunidades, né? E muitas vezes esse conflito está na interioridade. Por isso precisamos integrá-los, né, para que possamos fazer parte dessa vida de Jesus. E a grande pergunta que nos vem é como conviver com eles, né? Isto é, como conviver com esse publicano e essa prostituta que está dentro de nós, como conviver com esses sacerdotes e esses anciãos que estão dentro de nós. Não podemos tirar isso da nossa vida, mas estão realmente dentro de nós. Então, o que nós precisamos e qual o grande convite de Jesus, né? Acolher, né? Reconhecer, abraçar esse publicano, essa prostituta, abraçar muitas vezes esse sacerdote, esse ancião que está dentro de nós, mas dar um sentido a tudo isso, através da palavra de Deus, através da sua palavra, na qual Ele nos chama a viver. E como podemos fazer isso? Pela conversão, né? Jesus sempre nos chamando à conversão. Então, o que é conversão para Jesus, né? Significa para Jesus mover-se em direção à nossa fragilidade, aos nossos limites e às nossas sombras, né? Porque temos essas sombras na nossa vida, que é a sombra do publicano, a sombra das prostitutas, a sombra dos sacerdotes, a sombra dos anciãos que temos em nós. Então, Jesus, conversão, o quê?
vamos reconhecer isso em nós e fazer um projeto de mudança. Uma mudança que nos leve a viver realmente à luz da sua palavra, à luz do seu ensinamento. Temos uma grande dificuldade, muitas vezes, de nos reconhecermos fracos e limitados, né? Mas se reconhecermos e nos reconhecermos como fracos e limitados, tenham certeza que sempre nós vamos nos abrir para Deus e para os outros, né? E para os necessitados, porque também nós, todos nós, somos necessitados da salvação. E como fazemos isso? Aceitando essa nossa verdade completa do que somos, um todo, né? E conduzir-nos ao caminho da libertação. E o caminho da libertação vem através da sua palavra. Por isso, querido irmão, querida irmã, olhe a luz, olhe as sombras, olhe o sacerdote e o publicano que está dentro de você. Tem uma frase que diz: em cada santo dorme um pecador. E não reconhecer isso ao farisaísmo e ao moralismo. Mas também em todo pecador dorme também um santo. E não percebê-lo supõe empobrecimento humano, desesperança e vazia. Então, quer dizer, dentro de nós há um pecador e há um santo. Então, reconhecermos o pecador, reconhecemos a santidade e buscar a graça de Deus que vem nos fortalecer nesse caminho da salvação. Por isso, Deus não exige de nós que sermos perfeitos, mas pede que sejamos completos. O que é ser completo? É viver a palavra de Deus, é viver a sua maneira e aceitar essa presença de Deus em nossa vida, né? Por isso vamos integrando essa verdade dentro de nós e aí nos tornamos mais compassivos e mais humanos. Então essa é a grande mensagem da palavra de Deus desse final de semana. Olhar a nossa fé, em quem acreditamos, em quem colocamos a nossa esperança. Não vamos buscar a nossa perfeição ou nosso perfeccionismo. Vamos nos tornar completos com a graça de Deus, que é seguir o seu ensinamento, seguir a sua palavra, que renova e que transforma toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.